10 horas e 31 minutos, estamos de volta aqui com a programação da Jovem Pan. Vamos falar agora sobre saúde e inovação aqui na Jovem Pan. Uma nova tecnologia desenvolvida no Canadá tem como objetivo tratar atletas lesionados com a realidade virtual. Sim, a técnica já é aplicada no Brasil. Os estudos apontam 90% de eficácia nos pacientes com dificuldades motoras após o uso desse tipo de tratamento utilizando a realidade virtual. Sobre esse assunto, a gente recebe agora o fisioterapeuta Santiago Munhoz, pioneiro nesse tipo de tratamento. Santiago, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Ele já está conosco ao vivo às 10 horas e 32 minutos. Boa noite, Santiago. Boa noite, tudo bem, Felipe? Tudo em ordem. Santiago, Fernando, desculpe, Felipe é meu irmão. Fernando, desculpe. Mas tá tudo em ordem, é meu irmão de verdade. Santiago, deixa eu perguntar para você uma coisa que quem está no bastidor não vê. Mas eu tô aqui, ó, de pé, fazendo com você a entrevista, mas vai pro break, eu tenho que dar uma sentadinha aqui, porque eu tive uma lesão no tornozelo que tá mal curada, rapaz. Então, mais do que nunca, e não é coisa de atleta, não, eu não tenho histórico de atleta. A gente acaba, às vezes, se lesionando, né? Pela falta mesmo, né, da atividade física, os ligamentos, os músculos, os ossos não estão acostumados, parece que vão perdendo resistência. E sobre esse assunto também eu quero falar com você. Mas, enfim, a primeira coisa é a prática da realidade virtual na reabilitação fisioterápica. Eu confesso que quando precisei fazer, fiquei pensando, falei, poxa, é uma atividade repetitiva, enfim, né? A gente, às vezes, até o paciente acha que é um pouco... tem muita gente que burla, porque eu vou falar, eu mesmo burlei. Mas, pô, será que eu preciso fazer tudo? Será que já não está bom? E aí você vê que não está bom. Isso vem, essa ideia da realidade virtual, para poder evitar, é mais uma alternativa para fazer com que a prática, é algo às vezes doloroso, enfim, que fique menos sofrível e que as pessoas mantenham e façam a terapia como tem que ser feita? A ideia é exatamente essa, né? Tornar a fisioterapia um pouco mais atrativa para as pessoas. Tem muitos casos das pessoas que faltam na sessão, né? E a realidade virtual ou a game terapia também, ela tenta amenizar essas faltas, deixar a pessoa com mais vontade de ir lá fazer e se reabilitar. Além da condição de melhorar e ter alta, né, voltar à sua forma normal, sem lesão, a ideia é que isso seja mais atrativo para eles. Busque tirar um pouco o foco de dor, de exercício repetitivo e uma coisa mais lúdica, mais dinâmica. Em casa nós temos videogames, né, que tradicionalmente ajudam a gente a fazer, né, a se mexer durante o jogo, porque o videogame foi muitas vezes, né, principalmente na época da minha infância, né, da minha adolescência, aliado a algo assim como sedentarismo. Você vai sentar na frente da tela, no máximo você vai ficar ali com o joystick na mão. Aí veio a revolução com aqueles aparelhos, o Kinect, né, o Kinect que você colocava ali, ele conseguia ler o ambiente. Aí veio o Nintendo Wii, cujo controle você também tinha a possibilidade de praticar esportes, né? Tinha o jogo de tênis, o jogo de boxe, o jogo de boliche, entre muitos outros. É mais ou menos isso que vocês fazem com a realidade virtual? Eu tenho aqui um material de vocês, onde vocês conseguem inserir jogos para os pacientes. Como é que funciona na prática? Como é que o paciente vê isso dentro da clínica? Isso mesmo. Quando chegou a 7ª geração de consoles, né, com o Nintendo Wii, o Xbox 360, que deixou de ser o controle, você apertando um botão para dar o comando e você precisou se mexer para o bonequinho responder, mudou totalmente a perspectiva de jogos e de que o jogo ele é sedentário. Ele agora estimula você a se movimentar. E a gente faz isso no consultório também. Imagina uma pessoa, você, por exemplo, que teve um problema de entorse de tornozelo aí, prejudicou o tornozelo. Você certamente precisou fazer um exercício de equilíbrio na sua reabilitação, né? Ao invés de você ficar pisando num negocinho lá que desequilibrava, você podia ficar pisando num negócio que desequilibrava e jogando um jogo de tênis, por exemplo, no Wii. Então você teria que deslocar o seu corpo e ainda se equilibrar. É muito melhor do que você ficar olhando para a parede ou de olho fechado ali, tentando buscar o equilíbrio. A gente te dá a sensação de que você precisa se equilibrar, mas ainda tem um estímulo visual e motor da parte superior do corpo. Então quer dizer que às vezes nem sempre aquela repetição tradicional
acaba sendo o que o paciente acaba querendo, né? Você, no caso, precisa criar alguma alternativa. Isso veio lá do Canadá? Sim, começou no Canadá, em 2006. Assim que lançou o Nintendo Wii, eles começaram com isso, e aí começaram a pesquisar, e viram que tem uma resposta melhor do paciente do que esse tratamento tradicional. Por quê? Porque a pessoa falta menos, ela está mais engajada, e ela está mais presente ali no tratamento. Com a realidade virtual, isso aumenta ainda mais, porque você tem uma imersão dentro do jogo. E, por exemplo, uma pessoa, agora na época do Covid, que você não pode viajar, não pode fazer nada, você pega uma pessoa idosa que adora ir para a praia e tem que fazer um treino de marcha. Ao invés dele ficar treinando, andando de um lado para o outro no consultório, a gente coloca o óculos de realidade virtual nele, ele se imagina na praia. Então ele está muito mais estimulado e estimula o cérebro. O cérebro entende que ele está na praia. Então, para ele é muito melhor a recuperação. Consegue ter uma assertividade muito maior em relação a isso, não é? E o que a gente consegue ter de dados, de números, né? O que vocês trazem de comprovação em relação, olha, realmente vocês conseguem diminuir a abstenção e a eficácia do tratamento? Você tem números sobre isso? Números exatos eu tenho, assim, não tem uma pesquisa sobre a inadimplência do paciente na sessão, mas eu tenho os dados do consultório. Desde o momento que eu comecei a praticar, a aplicar a game terapia no consultório, diminuiu muito a inadimplência. As pessoas deixaram de faltar, porque qualquer motivo era motivo para não ir, né? Tá chovendo, eu não vou, tá frio, eu não vou. E agora, como eles se divertem no tratamento, eles tendem a ir mais vezes. Agora, também tem uma questão que é ampliar o espectro, né? Pode ser usado em todas as faixas etárias. Tinha certas questões que você tinha que focar mais para crianças, mais para idosos, mais para adulto. A game terapia, ela consegue ser mais abrangente? Sim, ela consegue isso mesmo, né? Eu tenho pacientes de 12 anos e tenho paciente de 90 e todos eles usam. Que legal. No caso da reabilitação deles, né? E isso passa por adulto, porque para todo mundo é mais divertido o jogo ali, se movimentar, tendo o objetivo, né, do jogo, não só o objetivo da fisioterapia, mas ter o objetivo do jogo, fazer ponto, ganhar, ter um adversário ali para ganhar. Quem que não gosta de ganhar? Sim, a competição, você acaba estimulando também uma espécie de competição. E você vê também que pode ajudar, eu vejo muitos idosos deprimidos. Eu vou falar dos idosos, mas se tiver outras faixas etárias, você me corrige e complemente. Pode ajudar também até mesmo nessa questão de depressão, nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo? Sem dúvida. Esse exemplo que eu citei da praia, imagina uma pessoa que gosta muito de ir à praia e não tem a menor condição, principalmente pessoas idosas que têm o maior risco de ir a óbito por conta do Covid, né? Sim. Essas pessoas que meses sem pôr o pé na praia, puxa, ele não vai ter a sensação do pé na areia, mas ele vai visualizar que ele está na praia, ele vai ver o mar, a areia ali, mesmo não pisando. Se ele tiver de tênis, a sensação é a mesma que andar na areia de tênis, na areia dura, né? Sim. E andar, para ele se anima mais, estimula mais essa questão também. Não fica naquele ambiente, nossa, eu tô aqui num espaço pequeno de 15 metros quadrados, me movimentando aqui, eu queria estar na praia. Então essa é a ideia, ajuda bastante nessa questão. Isso pode ser estendido para terminei na clínica, eu posso continuar em casa se eu quiser, se o meu neto, se o meu irmão, se eu tenho um console em casa, eu posso continuar fazendo isso no dia a dia, até pós-reabilitação, para continuar, como se fosse uma atividade física? Sim, é muito mais fácil você dar lição de casa para as pessoas que têm o videogame em casa, porque o receio que eu tenho de passar exercícios para casa para os meus pacientes é que eles não consigam reproduzir exatamente como eu quero no consultório. Com o videogame não tem isso, porque ele vai ter a pontuação, ele vai ver que está fazendo movimento errado, se ele não consegue acertar a bolinha, por exemplo. Facilita muito o trabalho. Por isso, mais um motivo que facilita e aumenta os índices de sucesso na reabilitação. Ele tem o resultado ali na hora, né? Se ele não vai bem no jogo, significa, opa, eu devo estar
fazendo algo... Ele consegue perceber que está fazendo errado. Uhum. Quando eu passo um exercício que ele fez, eu acho que é desse jeito, e não tem ninguém ali olhando para observar, para ver se está certo ou errado mesmo. O videogame ele já responde isso, está errado, ele não vai pontuar. Que bacana, isso é muito joia. Para finalizar, eu queria saber se... Bom, antes o videogame era muito criticado. Hoje, a gente ficava horas sentado no sofá, né, alimentando mal, etc. Hoje, a realidade desses novos jogos, com o aumento da tecnologia, com os óculos de realidade, etc. e tal, nós ainda devemos ficar preocupados com o sedentarismo ou nós conseguimos já olhar como um aliado para essas questões? Esses jogos que nos obrigam a nos movimentar, para movimentar o avatar do jogo, sem dúvida ele veio para agregar aí na questão de evitar o sedentarismo, né? Mas ainda é uma pequena parte dos jogos que são lançados. A maioria dos jogos são ainda com controle antigo, apertar botão, mas é um processo lento aí que tá vindo revolucionar. A realidade virtual está ajudando muito. E agora, nesses tempos de pandemia, que as pessoas estão se exercitando em casa, é um bom aliado aí. Sem dúvida é algo que veio para mudar, para quebrar paradigmas. O que era apenas entretenimento passa a ser também utilizado na saúde. Isso é algo extremamente bacana e a gente tem que tirar o chapéu para quem consegue observar isso, ver uma possibilidade, transformar, criar um termo que é a game terapia, e com isso ajudar a reabilitar pessoas. Eu queria agradecer muito a você, Santiago Munhoz, fisioterapeuta, que é um dos adeptos desse tipo especial e novo de terapia, muito embora tenha começado lá no Canadá já há 14, 15 anos, isso cada vez mais vai estar em assunto por conta do avanço da indústria dos games, que, para quem não sabe, já vem há algum tempo ultrapassando até mesmo a indústria do cinema, né? Então, há um interesse muito grande das pessoas, um interesse muito grande das marcas e agora ainda mais podendo saber que é aliado da saúde. Muito obrigado, Santiago, pela sua participação. Volte sempre aqui. Convite. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, boa noite. Muito bem, 10 horas.